Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje, dando sequência no nosso conteúdo da apostila 3, na frente 2 de Geografia, a gente trabalha com a aula sobre globalização, que é a aula de número 37. É a aula que abre o último bloco de conteúdos que a gente tem dentro do nosso caderno, e aí a gente vai continuar, depois dessa aula, a falar sobre blocos econômicos, sobre comércio mundial, comércio brasileiro, bem como as demais modalidades de transporte. Trata-se de um assunto muito atual, muito pertinente nos principais vestibulares e que nos próximos slides a gente vai aprofundar. Me acompanhe. Para a gente começar então a nossa conversa, é importante que a gente entenda o que é o processo de globalização. É um assunto que sempre está muito presente na mídia, nas publicações acadêmicas, mas que tem uma dificuldade ou existe uma dificuldade muito grande para definir. A gente percebe a globalização quando a gente tem acesso a um produto de uma região super remota, a gente percebe a globalização quando a gente tem acesso à notícia de uma região super remota, quando a gente consegue se comunicar com alguém em uma região super distante. Quer dizer, são vários aspectos do nosso dia a dia que nos fazem perceber a globalização. Mas o que é então a globalização? Uma tentativa de definir o processo de globalização eu trago para vocês dentro dessa caixa em amarelo. Seria uma intensificação das relações entre os vários países. Mas quais relações entre os vários países? Relações econômicas, em especial relações comerciais, relações políticas, baseadas em acordos diplomáticos ou acordos comerciais, e sociais, pela interação cada vez maior de membros de diversas sociedades nesse espaço global. E que, à medida que essas relações se tornam mais intensas, eu tenho também uma relação de interdependência cada vez mais forte entre essas nações. Trata-se de uma definição única, de uma definição com a maior precisão possível? Não, é apenas uma forma de enxergar esse processo de globalização. O que é interessante para complementar essa definição do processo de globalização é perceber diferentes características que marcam esse processo, que é o que a gente vai fazendo na sequência. Então, qual é uma primeira característica importante que eu gosto de frisar? A gente percebe que com o processo de globalização, o fluxo de pessoas, de produtos, mercadorias e de capitais tornou-se muito mais intenso em escala global. Mas é de hoje que isso vem acontecendo? Não. Essa troca cada vez maior, essa circulação cada vez maior, ela já acontece desde a época das grandes navegações, mas ela se intensificou, em especial na segunda metade do século XX. Por isso que a gente ouve mais recentemente falar desse fenômeno de globalização, mas é importante lembrar que ele não é um fenômeno atual, é um fenômeno que aconteceu e vem acontecendo e se intensificando. Como que a gente consegue perceber essa característica, Morrinho? É só a gente pensar nas várias pessoas que a gente conhece. Hoje é cada vez mais comum as pessoas se deslocarem para vários pontos do planeta, seja por lazer, seja a trabalho. Se a gente volta uma, duas, três gerações, a gente percebe que esse mesmo tipo de movimentação já não era tão comum assim. Com relação às mercadorias, acho mais fácil ter essa percepção. É olhar para os objetos que estão no seu entorno e perceber desses objetos quais foram efetivamente produzidos no nosso país, quais foram produzidos em outros países. Vocês vão perceber que a quantidade de produtos feitos em outros países é muito grande e que em algum momento houve essa circulação intensa desses produtos até chegarem ao seu respectivo consumo. E no que diz respeito aos capitais, é super importante a gente lembrar que hoje o dinheiro que circula, ele não precisa ser um dinheiro materializado. Esse dinheiro ele consegue circular eletronicamente, através das redes de comunicação principalmente. E aí, à medida que eu tenho uma maior circulação desses capitais em escala global, eu acho super importante a gente diferenciar que tipo de capital circula em escala global. E eu trago dois tipos de capital aqui para vocês. O capital que a gente chama de produtivo, e tem esse nome produtivo porque ele está baseado na produção de bens, na produção de serviços. É aquele capital que uma empresa multinacional, que uma empresa transnacional tira do seu país de origem e coloca num outro país onde vai instalar uma filial. É o capital, trazendo para um exemplo mais claro, né, que a Volkswagen tirou da Alemanha, trouxe para o Brasil para abrir uma fábrica de motores, para abrir uma montadora de veículos dentro do estado de São Paulo. Quer dizer, está investindo diretamente na produção de bens.
poderia ser também uma produtora, uma prestadora de serviços. Aí depende muito do ramo da economia que essa empresa está atuando. E aí existe um segundo tipo de capital que eu acho legal reforçar com vocês, que é o capital especulativo. O capital especulativo, ele não produz nada, ele apenas especula sobre o valor de bens. Mas que tipo de bens esse capital especulativo atua? Ele atua normalmente nas bolsas de valores, especulando sobre o valor de ações de empresa, de títulos de dívida de países, de moedas de países. E esse investimento é um investimento que se dá muito mais rapidamente, é um investimento muito mais volátil, quer dizer, eu coloco dinheiro e tiro dinheiro com muito mais facilidade, independentemente dos meus ganhos e das minhas perdas. Enquanto que o retorno desse capital produtivo é um retorno mais longo, de longo prazo, mais lento, então ele demora mais para acontecer. Se eu tivesse que escolher entre um desses capitais para entender qual que circula mais intensamente em escala global, sem dúvida que a minha opção seria pelo capital especulativo. Esse circula todo dia, da semana pelo menos, né? Com bastante intensidade, fruto aí do avanço das telecomunicações. Beleza? Um segundo dado que eu acho legal a gente caracterizar nesse processo de globalização tem muito a ver com o primeiro que a gente trabalhou, que é esse avanço tecnológico, não só no setor de telecomunicações, como eu havia frisado com vocês, mas também no setor de transportes. E eu acho legal a gente fazer algumas comparações. Por exemplo, se a gente volta na história do Brasil para 1500, que foi o momento que oficialmente começou a nossa colonização, os portugueses que aqui vieram usaram um meio de transporte mais rápido e eficiente que eles tinham até então, que foram as caravelas. Quanto tempo a viagem durou do Porto, em Portugal, até o litoral da Bahia? Uma viagem de 3 meses. Quer dizer, se eu penso hoje nesse mesmo trajeto do litoral baiano até o Porto, em Portugal, com um meio de transporte mais rápido e eficiente, eu vou pensar no avião. E essa mesma viagem, ela dura 8, 9 horas. Quer dizer, eu vou arredondar para 8 para a gente fazer uma continha muito simples. Hoje, em 8 horas, eu faço essa viagem. Em 1500, eu fazia a mesma viagem em 3 meses. Em 3 meses, essa viagem de hoje pode ser feita quantas vezes? Só num dia eu faço 3 vezes essa viagem. Num mês eu faço 90 vezes essa viagem. Em 3 meses eu faço 270 vezes essa viagem. Quer dizer, olha o quanto isso possibilitou mais pessoas, mais produtos, mais dinheiro circular ao redor do planeta. Então, houve um avanço muito significativo nesse setor de transportes. Pensando nas grandes embarcações de hoje em dia, o que a gente percebe? Que uma embarcação que saia do Porto de Santos e vá até Xangai, na China, que é uma rota comercial muito forte, pensando no comércio externo brasileiro, é uma viagem, turma, que vai levar menos de 3 meses para acontecer e com uma capacidade de carga muito maior. Então, de fato, há um avanço no setor de transportes. No caso das comunicações, o avanço é mais nítido. Nítido em que sentido? Pela internet, pela rede de telefonia celular, coisa que até a década de 90, o começo da década de 90, a gente nem imaginava que a gente poderia desfrutar de tal avanço de maneira tão rápida. Então, essa questão do dinheiro não ser usado mais materialmente, mas eletronicamente, é só um exemplo de como teve esse avanço no sistema de telecomunicações. A interação social, o comércio eletrônico são outros aspectos bem interessantes. Para reforçar essa situação, eu trouxe aqui esta imagem para vocês, que mostra uma espécie de redução do espaço do nosso planeta. Então, aqui eu tenho no primeiro quadro, de 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela, 16 km por hora. E a impressão de que o mundo era grande. À medida que o tempo foi passando, de 1850 a 1930, vem a velocidade das locomotivas a vapor, 100 km por hora, dos barcos a vapor, 57 km por hora. A Terra continua a mesma, mas a impressão que a gente tem é que as distâncias se tornaram menores. E por que a impressão que a gente tem é de que as distâncias se tornaram menores? Porque a velocidade aumentou, então a facilidade de alcançar um outro espaço tornou-se muito maior. O tempo continua passando e nos anos 50 os aviões a propulsão atingem a velocidade de 480 a 640 km por hora. E aí nos anos 60 os jatos de passageiros, que vão de 800 a 1.100 km por hora, dão essa impressão de que o mundo
ainda está menor. Então, o que a gente tem, e o que eu coloco aqui no nosso slidezinho para vocês terem acesso, é que há uma compressão do espaço pelo tempo. A Terra, fisicamente falando, continua do mesmo tamanho, mas a impressão que a gente tem pela velocidade das redes de transporte, de redes de comunicação, é que houve uma compressão desse espaço, porque o tempo tornou-se muito mais curto para você alcançar essas longas distâncias no espaço. E aqui eu trago um termo que o grande geógrafo brasileiro Milton Santos usa na sua obra. Houve um avanço no meio técnico, científico, informacional. Esse meio técnico, científico, informacional é o espaço que a gente vive, bem dotado de redes de transporte, bem dotado de redes de comunicação, que permite uma conexão muito maior entre as nações, entre as pessoas, mas ao mesmo tempo que integra, é importante lembrar que exclui, porque nem todos conseguem ter acesso a esse mesmo espaço, a esses mesmos instrumentos que conectam as diferentes sociedades. Joia? Vamos para uma terceira característica que eu acho importante, que é a expansão das empresas transnacionais, que trazem uma faceta dessa integração econômica cada vez maior entre os países. O que são as empresas transnacionais, que a gente também pode chamar tranquilamente de multinacionais? São empresas que atuam em múltiplos territórios, atuam em diversos países. Normalmente elas têm sede em um país desenvolvido e espalham filiais em direção aos países subdesenvolvidos. E o que essas empresas buscam? Buscam se tornar mais competitivas, buscam reduzir seus custos de produção, buscam aumentar suas margens de lucro. E as estratégias são diversas. Pleiteiam nos países em que vão se instalar por uma legislação trabalhista mais frágil, a mesma coisa no que diz respeito à legislação ambiental, buscam incentivos fiscais, buscam um melhor sistema de escoamento de produção, uma mão de obra mais barata, uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra de alguma forma que atenda melhor os seus anseios em relação aos custos de produção, um mercado consumidor em expansão, uma oferta de matéria-prima mais barata ou de fonte energética mais barata. Quer dizer, são várias as estratégias, que essas empresas acabam tendo e que no final das contas elas contribuem de fato para que haja uma circulação maior de produtos ao redor do planeta, uma circulação maior de capitais também ao redor do planeta. Por fim, mas não menos importante, a gente pode pensar na formação de blocos econômicos. Blocos econômicos que eu trago termos supranacionais para reforçar com vocês. Por que supranacionais? Porque vai sempre além de uma nação. Blocos econômicos são acordos comerciais internacionais que visam intensificar o comércio entre essas nações. E o principal instrumento que existe para essa intensificação acontecer diz respeito à redução das barreiras alfandegárias ou das barreiras comerciais. Quando você compra um produto importado, normalmente você tem um imposto embutido nesse produto importado simplesmente porque ele é importado. Isso a gente chama de barreira alfandegária, isso a gente chama de barreira comercial. Quando você elimina esse tipo de barreira ou quando você reduz esse tipo de barreira, esse produto importado ele se torna relativamente mais barato e o acesso do consumidor a esse produto se torna relativamente mais fácil. À medida que você tem trocas comerciais mais intensas, o ritmo de produção entre os países pode se tornar mais intenso. Isso aumenta a geração de emprego, gera mais riqueza, gera provavelmente mais desenvolvimento dentro desses acordos comerciais. Então, esse é o mundo globalizado que a gente tem hoje. A gente tem que analisar, antes de perceber quais são os seus impactos no dia a dia, esses blocos econômicos mais especificamente. Nós vamos perceber, turma, que existem 4 tipos diferentes de blocos econômicos com as suas especificidades. No próximo slide a gente vai trabalhar com eles e depois a gente fala das consequências da globalização. Para a gente analisar esses modelos de blocos econômicos, trago aqui uma evolução para vocês e, enquanto evolução, eu vou do modelo mais simples ao modelo mais complexo. Mais complexo em que sentido, Morrinho? Mais complexo quanto à integração econômica entre as nações. Pensando nesse sentido, moçada, o primeiro modelo de bloco econômico para a gente analisar é o modelo que a gente chama de zona de livre comércio. Enquanto termos zona, a gente tem a referência a uma região, enquanto que o termo livre comércio diz a ideia principal desse tipo de bloco econômico, que é promover livre comércio.
Mas um comércio livre do quê? É um comércio livre da cobrança de tarifas alfandegárias. Morrinho, quer dizer que dentro de uma zona de livre comércio não vai ser cobrado imposto algum de importação? Não é isso. Veja que quando eu coloco aqui a frase para vocês que caracteriza esse tipo de bloco econômico, eu digo que prevê redução ou isenção de tarifas alfandegárias entre os países membros. Então, sim, pode haver uma completa eliminação dessas tarifas, mas pode haver uma simples redução dessas tarifas para que esse comércio seja intensificado entre as nações que fazem parte desse acordo. Ô, Morrinho, mas por que você colocou essa palavra apenas na caracterização? Porque aqui eu não tenho nada no que diz respeito à livre circulação de pessoas, nada no que diz respeito à adoção de uma moeda única. Então a gente tem que parar de olhar para os blocos econômicos como se todos fossem iguais à União Europeia. Tá? A União Europeia é um modelo de maior integração entre as nações, mas existem modelos de menor integração. E aqui, como eu tenho um modelo simples, que é a zona de livre comércio, ele é um modelo que se torna muito comum. Veja a quantidade de exemplos que eu trouxe para vocês. Tenho no grifado o exemplo que a gente vai trabalhar num conteúdo posterior, na nossa próxima aula da apostila, que é o antigo NAFTA. Por que eu digo antigo NAFTA? Porque hoje ele tem um novo nome, ele tem uma nova roupagem. A gente dá o nome dele USMCA, Acordo Estados Unidos, México, Canadá. É como se fosse um NAFTA 2.0, que a gente vai analisar num próximo encontro nosso. Outros exemplos de zonas de livre comércio, apenas para que você tenha noção. Mercado Comum Centro-Americano. Apesar do nome Mercado Comum, é uma zona de livre comércio. Vai reunir os países da parte continental da América Central. CARICOM, Comunidade do Caribe, uma zona de livre comércio que reúne os países banhados pelo Mar do Caribe, ou seja, a parte insular da América Central. Aliança do Pacífico, 4 países, México, Colômbia, Peru e Chile. São países que buscam aí uma maior integração comercial através da redução das tarifas alfandegárias. Parceria Transpacífico, um bloco que não vingou, mas era um bloco que, para ser um dos maiores do mundo, iria contar com Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Chile, Austrália, Nova Zelândia, Japão, os tigres asiáticos, e que acabou não vingando pelo sentimento mais protecionista do atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Na próxima aula que a gente for falar dessa nova roupagem do NAFTA, vou comentar sobre essa questão da parceria Transpacífico, que na verdade seria um avanço, da APEC já existente. APEC, enquanto sigla, significa Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico. É um grande bloco dos países banhados pelo Pacífico para incrementar cada vez mais o comércio dentro dessa região. Tá? De importante mesmo, pensando nos vestibulares que vocês fazem, é o NAFTA que a gente tem que trabalhar e que a gente vai conversar na próxima aula da apostila. Segundo modelo de bloco econômico, acompanhem comigo, União Aduaneira ou União Alfandegária. Nossa, Morrinho, que nome esquisito, aduaneira, o que é isso? Aduana é o posto de fiscalização nas fronteiras, onde normalmente é feita essa tarifação de importação de produtos. Se eu falo de uma união aduaneira, significa que o comportamento dessas tarifas de importação será igual. Se eu tenho união alfandegária, a ideia é a mesma. E aqui, olha que interessante que eu quero mostrar para vocês. Essa primeira característica que apareceu na zona de livre comércio, ela praticamente aparece igual na união aduaneira ou alfandegária, tirando essa palavra apenas. Então, prevê redução e isenção de tarifas alfandegárias entre os países membros. Sim. Então, quando eu olho para o Mercosul, eu tenho Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, que são os membros efetivos do bloco, que entre eles há uma redução de tarifas alfandegárias, para que haja uma intensificação das relações comerciais. Mas veja que não fica restrito apenas a essa característica, por isso que eu tirei a palavra apenas dali. Há uma característica a mais. E qual é essa característica a mais? A criação de uma tarifa externa comum para aqueles países que não fazem parte do bloco. E aí olha como essa tarifa externa comum, ela dialoga muito com essa nomenclatura união aduaneira ou alfandegária. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar num produto que venha do Japão, vamos pensar num produto que venha da Alemanha, um produto que venha dos Estados Unidos.
para os países do Mercosul. Estados Unidos, Japão ou Alemanha fazem parte do Mercosul? Não fazem parte. Então, esses produtos, ao entrarem no Mercosul, eles passam a ter uma tarifa externa comum, uma tarifa unificada, independentemente do país ao qual esse produto esteja entrando dentro do Mercosul. A ideia é como se você criasse uma barreira unificada para os países, para os produtos, perdão, dos países de fora desse bloco. Beleza? Além do Mercosul, que a gente vai trabalhar especificamente, por isso eu deixei grifado para vocês, o Benelux, um dos embriões da União Europeia, também se configurava como uma união aduaneira ou alfandegária. Eu digo se configurava porque formalmente, apesar de existir, ele não tem efeito prático, ele foi engolido, na verdade, pela União Europeia. Benelux, que tem esse nome, pelas três iniciais, né? B de Bélgica, N de Netherlands, Países Baixos ou Holanda, assim como vocês preferirem caracterizar, e o Lux de Luxemburgo. Joia? Um próximo degrauzinho para a gente subir, mercado comum. E é aquela ideia de reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias desaparece no mercado comum. Porque eu olho para o mercado comum e vejo que as mercadorias passam a circular livremente. Mas não apenas as mercadorias circulam livremente. Pessoas passam a circular livremente dentro desse bloco. Dinheiro passa a circular livremente dentro desse bloco. Percebeu aí como o grau de integração, turma, aumentou de um tipo de bloco para o outro? Antes eu tinha uma política que reduzia ou eliminava tarifas alfandegárias. Agora eu tenho uma política que simplesmente elimina tarifas alfandegárias e que inclui a possibilidade das pessoas circularem livremente e do dinheiro circular também livremente. Veja, no entanto, que uma característica do bloco anterior, que é a tarifa externa comum, ela é mantida dentro desse mercado comum. E o único exemplo formal de mercado comum foi o mercado comum europeu. O mercado comum europeu, que surgiu na década de 50, reunindo 6 nações europeias, os 3 do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, além da Alemanha Ocidental, da França e da Itália. E que pouco a pouco foi crescendo, pouco a pouco foi se dinamizando e que acabou se configurando como a atual União Europeia. Beleza? Então, o que chama a atenção no mercado comum é que o grau de integração ganhou um salto muito significativo. Para a gente fechar essa evolução dos blocos econômicos, eu vou mudar de slide, vou continuar reproduzindo esses blocos que a gente já viu e falar especificamente do bloco qual a União Europeia se encaixa enquanto tipo de bloco econômico, que é um bloco que a gente chama de União Econômica e Monetária. Chegando então à União Econômica e Monetária, a gente tem um modelo mais avançado em termos de integração econômica. O que vai caracterizar uma União Econômica e Monetária? Veja que ela resgata características de um mercado comum, ou seja, permite a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais entre os seus países membros, mantém uma tarifa externa comum para quem não faz parte do bloco, mas tem esse diferencial, que é o que justifica a sua nomenclatura. Cria uma moeda única para os países do bloco. Então, é uma união econômica, porque ela se mantém enquanto um mercado comum, mas se torna uma união monetária porque ela passa a criar uma moeda unificada para os países desse bloco. Ô Morrinho, mas todos os países da União Europeia usam o euro como moeda oficial? Não, mas a grande maioria dos países utiliza. Por isso eu posso caracterizar a União Europeia como o único exemplo de bloco econômico desse tipo, dessa configuração. E teria uma possibilidade dessa integração se tornar ainda mais alta, Morrinho, quando a gente pensa em blocos econômicos? Teria, mas essa existe apenas do ponto de vista teórico, que a gente chamaria de união política, em que haveria uma constituição política comum para todos os países. E acho muito difícil que se configure em sua totalidade, em sua plenitude. Por quê? Porque os países abririam mão de suas soberanias a favor de uma soberania de um bloco econômico como um todo. E olhando dentro do continente europeu, a gente tem que lembrar que existem muitas diferenças culturais,
existem rivalidades históricas entre esses diferentes povos que compõem a União Europeia. Então, dentro dessa questão de integração, a integração forte é de fato a integração econômica. Pensando do ponto de vista político, alguns pontos políticos são compartilhados entre os países do bloco, ainda assim com uma discussão bastante ferrenha envolvendo interesses distintos. Teremos uma aula para falar especificamente do mercado comum europeu e da União Europeia, então esse não é o momento da gente se preocupar com coisas mais específicas. Joia? Espero que tenha ficado claro esse processo evolutivo. Uma vez que isso tenha ficado claro, a gente pode analisar agora quais são as principais consequências desse processo de globalização. Observando, então, as principais consequências do processo de globalização, a gente vai oscilar entre consequências positivas, consequências negativas, e que isso também cabe muito à percepção de cada indivíduo sobre esse processo. Analisando, então, essas consequências como um todo, a primeira que eu trago para vocês é que a gente passa por uma espécie de mundialização da sociedade de consumo. Mas mais do que uma mundialização dessa sociedade de consumo, a gente também tem uma padronização dessa sociedade de consumo, em que marcas se tornam cada vez mais globais, marcas se tornam cada vez mais hegemônicas no espaço global, levando muitas marcas, muitas empresas nacionais a desaparecerem frente ao poderio financeiro, comercial, mercadológico dessas grandes empresas mundiais. Muito acompanhado dessa questão da padronização e da mundialização da sociedade de consumo, privilegia-se cada vez mais a questão do ter sobre a questão do ser, dos indivíduos se olharem e se medirem não por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles possuem. E à medida que a gente tem essa idealização do ter diante da nossa sociedade, a gente cria, ao mesmo tempo que há uma padronização e mundialização, um sentimento de exclusão bastante significativo, tendo em vista a enorme desigualdade econômica que também existe no nosso planeta. Então, veja, o ponto positivo dessa mundialização é acesso aos produtos de uma maneira cada vez mais irrestrita, mas, ao mesmo tempo, há um aspecto negativo de que a desigualdade econômica exclui muita gente desse mesmo processo. Joia? Um segundo aspecto que eu gosto de ressaltar quando a gente fala de globalização é que, de fato, com um mercado globalizado, com uma sociedade de consumo globalizada, há uma tendência a uma maior competitividade global entre as empresas. São marcas mundiais que concorrem globalmente. E que essa competitividade cada vez maior acirra muito a questão tecnológica entre essas empresas, porque buscam produtos de qualidade melhor a custos relativamente mais acessíveis. E quando eu digo custos mais acessíveis, são acessíveis ao seu mercado consumidor específico. Não é que o produto vai ficar barato para todo mundo poder consumir. É um produto que se torna mais barato para um determinado nicho de mercado consumidor. Mas que, ao mesmo tempo que isso é positivo por conta das melhorias proporcionadas por essas inovações, a gente tem aspectos negativos. Como aspectos negativos, a gente pode buscar que essa competitividade, ela tem como propósito também reduzir margens de custos e aumentar margens de lucro. E que muitas vezes isso esbarra na questão social e na questão ambiental. Por que na questão social? Porque muitas vezes o trabalho passa a ser cada vez mais superexplorado, né? Com a busca dessas empresas em atuar em países que tenham uma legislação trabalhista mais permissiva. E por que isso gera uma grande pressão ambiental? Porque essas mesmas empresas vão buscar países de legislações ambientais mais frágeis e que, de alguma forma, isso vai fazer com que a pressão sobre a natureza se torne muito maior. A não ser, e aí vale fazer essa ressalva, que se crie um mercado consumidor cada vez mais preocupado com as questões sociais e ambientais. E aí você teria uma mudança de paradigma sobre esse aspecto. Beleza? Outra coisa que eu acho legal ressaltar com vocês. Infelizmente, esse mercado globalizado cria uma pressão significativa sobre recursos naturais. E aí eu posso retomar com vocês a ideia da teoria ecomalthusiana. A população cresce, cresce e a degradação ambiental. Não, não é bem por aí. Porque onde a população cresce, a sociedade de consumo não cresce na mesma velocidade.
Então, a gente tem que associar com o poder de consumo da sociedade, onde ele é muito forte, há uma demanda maior por mercadorias, há uma demanda maior por matérias-primas, há uma demanda maior por fontes de energia. E nesse mercado mundializado, né, essas demandas por matérias-primas e fontes de energia, acabam contribuindo para uma maior degradação ambiental, seja no sentido de recursos naturais ficarem mais escassos, seja no sentido deles ficarem de fato degradados para dar lugar aí a novas áreas de produção econômica. Outro aspecto que eu acho muito interessante a gente perceber é que esse processo, como ele é desigual, ele gera também mais desigualdade. Então, eu tenho uma sociedade de consumo muito forte, muito bem consolidada nos países desenvolvidos. Há uma produção voltada para atender essa necessidade de consumo dos países mais desenvolvidos. E muitas vezes isso se dá pela maior exploração de regiões subdesenvolvidas. Exploração do trabalho, exploração dos recursos naturais. Então, você tem investimentos que saem dos países desenvolvidos, vão para os países subdesenvolvidos na forma de investimentos de multinacionais, transnacionais. Há uma produção de mercadorias nesses subdesenvolvidos para atender às necessidades das pessoas que vivem nos desenvolvidos. E há geração de lucro. Só que a remessa desse lucro, só que esse lucro ele não fica diretamente nos países subdesenvolvidos, ele é remetido de volta para os países desenvolvidos. Então, você tem uma expropriação intensa da riqueza gerada, da riqueza produzida nesses países subdesenvolvidos para atender às necessidades dos desenvolvidos. E essa riqueza passa a ficar nos desenvolvidos. A distância tende a ficar cada vez maior entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, economicamente, tecnologicamente e até mesmo de qualidade de vida. E aí o que a gente percebe é que esses países subdesenvolvidos acabam sendo meros instrumentos para que haja essa produção de riqueza, para que haja essa expropriação de riqueza. E aí, diante desse cenário que a gente tem, muitas vezes a gente passa a olhar para o processo de globalização de uma maneira não tão positiva e passa a questionar características desse processo de globalização. E aí a gente percebe que uma dessas características que a gente passa a questionar é: até onde vai o poder dos estados? Até onde vai o poder das empresas? Será que os estados não têm como regulamentar mais essa questão da degradação ambiental, da exploração do trabalho, da expropriação de riqueza, da remessa de lucros? E a gente começa a perceber que não. E percebe-se que não, por quê? Porque para atrair investimentos, os estados fazem concessões. E se essas concessões forem derrubadas, os investimentos deixam de ser atraídos. Quer dizer, o Estado se torna uma espécie de refém dessas grandes corporações econômicas internacionais. E aí, por conta de todas essas situações, de fato, movimentos que questionam o processo de globalização começam, de alguma forma, a ganhar força. Eu trago aqui 2 exemplos de movimentos que questionam a globalização, que a gente pode falar que são movimentos anti-globalização, o Occupy Wall Street e o Slow Food. O Slow Food ele questiona o hábito do fast food, que é um hábito muito comum ligado ao processo de globalização, onde a gente se alimenta rapidamente de comidas já ultraprocessadas, sem valorizar a produção alimentar do mercado local, sem valorizar a produção alimentar mais saudável, tudo em nome da produção de riqueza, da geração de riqueza. Enquanto que o Occupy Wall Street, ele fala que Wall Street representa aí 1% de metade da riqueza mundial. E que nós, e esse é o lema do movimento, nós somos os 99%. Os 99% que detêm a outra metade da riqueza mundial. Quer dizer, há uma riqueza muito concentrada nas mãos de poucas pessoas no nosso planeta. E que haveria uma necessidade de regulamentação para essa riqueza ser melhor distribuída. E o Wall Street seria o símbolo dessa concentração de riqueza. Eu acho que nessa questão da antiglobalização, vale ressaltar que movimentos de caráter nacionalista, como o Brexit no Reino Unido, que culminou com a saída do país na União Europeia, ou o America First, que é essa política nacionalista do governo Trump em relação aos Estados Unidos, eles se mostram como movimentos também no sentido oposto da globalização,
Alguns livros, né, alguns especialistas falam de desglobalização junto ao Brexit, junto a esse America First. Então é um tema que a gente sempre tem que ficar antenado com as leituras, com os vídeos que aparecem, com as movimentações em redes sociais, porque podem trazer alguma coisa importante para os vestibulares. Espero que tenha ficado claro aí esse papo nosso sobre globalização. As próximas aulas vão servir para a gente aprofundar mais esse assunto. Façam seus exercícios e continuem se cuidando. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.